Hoje eu quero trazer uma palavra para vocês que já há em torno de 4 a 5 anos, eu venho meditando, muito atento a ministrações, como o próprio pastor Rubens, quando sobe aqui, quando o pastor Jonathan, pastor Rafael Almeida, que esteve aqui, pastor Luísio, pastor André, pastor Washington, e muitas das vezes eu perguntava a Deus o que tem em comum, o que esses homens têm falado, e palavras que eles usam são palavras que se encaixam, estão alinhadas e entrelaçadas, e por vezes eu sempre faço anotações, eu gosto de anotar, eu gosto de escrever, e por alguns meses, o Espírito Santo me fez rever essas anotações. E eu vi um vídeo, e esse vídeo me tocou profundamente. Eu falei, Deus, como que eu posso caminhar, viver o que esses pastores, líderes têm vivido, mas de uma forma tão simples e clara, eu posso viver, eu posso desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem, sem aquele esforço, e parece que você precisa ter fazer por obrigação algumas coisas, e você precisa forçar a sua mente, estudar profundamente, ainda que não esteja errado você estudar, pelo contrário. Mas é como se, durante todo esse tempo, algumas partes precisavam ser juntadas e formar um quadro, formar uma imagem. Parece que, conforme a caminhada dessa ministração, você possa imaginar, rapaz, quanta coisa está sendo colocada aqui, mas no final você vai entender tudo. Eu creio que tudo que nós precisamos, diante do que a palavra vai ser colocada aqui, é uma mente renovada, uma mente transformada pelo poder do Evangelho, uma mente verdadeiramente aonde eu tenho a plena convicção da minha identidade. Confesso que muitas das vezes eu subi aqui e ministrei sobre identidade, sobre processos, sobre você entender quem é você em Deus, mas como? Como ter a convicção dessa identidade? Como caminhar e saber que eu tenho a plena convicção daquilo que eu sou no reino espiritual? Como entender, como caminhar, como se comportar, como falar? A pastora Poliana ministrou muitas das vezes, já falou aqui que você precisa declarar a palavra. Pastor Rubens tem falado sobre ter intimidade com Deus, e você ir para o seu quarto, você entrar num lugar de intimidade, e ali você se derramar, contar aquilo que está inflamando o seu coração, falar de você, ouvir o que Deus tem para te dizer, se é exortação, se é uma palavra de ânimo, você precisa ter esse momento. Agora entenda. Comece a imaginar um lugar aonde você vai, um lugar paradisíaco. É lindo, esse lugar é lindo, e existe um desejo ardente no seu coração de você chegar nesse lugar, de você encontrar esse lugar, e algumas pessoas já falaram para você, olha, existe um caminho. Lá já está, é uma mata fechada, mas tem um caminho e você vai percorrer por esse caminho. E você começa a andar esse caminho. Você começa a percorrer, você começa a andar, e você vai andando, vai passando os dias, e você não consegue encontrar esse lugar. Em determinado momento dessa caminhada, você começa a indagar a Deus, será que eu estou no caminho certo? Será que realmente esse caminho que já está pronto, esse caminho que já tem marcas de pegada, que está pronto, é esse realmente o caminho? Você começa a duvidar, você começa a questionar, você começa a colocar em descrédito aquele caminho. Agora eu vou bugar a sua mente. Determinado momento dessa caminhada, você para e começa a orar, e você começa a buscar a Deus. Deus, eu gostaria de tanto de chegar ali, eu gostaria de tanto estar ali, poder vislumbrar aquele lugar, de poder contemplar tudo aquilo que aquele lugar que as pessoas dizem. E aí, de repente, Deus fala para você, pega um facão
e você vai abrir um novo caminho. Esse caminho é o seu caminho. Não são os caminhos que as outras pessoas percorreram. Agora sou eu e você. O problema é que a nossa mente, ela sempre vai buscar algo que é mais fácil, algo que é menos doloroso, e aí mas Deus já está pronto, o caminho é esse aqui. Não, eu estou te dando um facão e você vai abrir um caminho nessa mata fechada. O que você agora vai poder viver em experiência é eu e você. Nós precisamos virar essa chave no nosso coração, na nossa mente. Nós já ouvimos tantas palavras abençoadas aqui nesse lugar. Tantos homens de Deus, contando as suas experiências, contando os seus milagres, contando os seus testemunhos tão fortes em várias áreas. Mas hoje eu quero dizer para você, querido, que Deus ele quer ter uma experiência íntima contigo. É algo entre você e Ele. Tudo que nós ouvimos aqui, todos os testemunhos, tudo aquilo que Deus nos apresenta sobre a vida de outros homens de autoridade, foram o que eles viveram. E é tudo para manifestar e fortalecer a tua fé. Muitas das vezes você fala, eu vou fazer isso, eu tenho que ter esse caminho, eu vou percorrer esse lugar. Mas, querido, preste atenção, quando você está lá no seu ambiente de intimidade, quando você busca a presença de Deus, tudo o que Deus quer é entre Ele e você, e Ele quer que você caminhe e faça um caminho seu. Deus, Ele se revela na história entre 3 níveis de proximidade do homem. No início da criação, Deus, Ele se manifestou acima do homem. Passado por toda a velha aliança, Deus se manifesta ao lado do homem, através de Cristo Jesus. O próprio Deus encarnado começa a caminhar ao lado do homem. Na terceiro nível de proximidade do homem, Deus agora habita dentro do homem. Fala comigo, Deus... Não, fala com mais força, eu sei que alguns não tomaram café. Deus habita em mim. Deus habita em mim. Agora Ele não está em um lugar distante te vendo. Ele não está longe de você. Ele não está ao seu lado vivendo o ambiente, vivendo o que você está passando, vivendo as circunstâncias. Ele agora está dentro de você. O que eu vou construir a partir de agora, querido, dentro desse contexto, é como você precisa se comportar, como você precisa caminhar, e o que vai acontecer, quais são os resultados que você vai ter diante desse processo. Deus, na sua majestade gloriosa, na sua infinita ação diante da criação, aonde Ele não tinha, Ele não precisava da matéria, Ele não precisava do tempo, Ele manifestou, assim como está lá em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 3, fala, Ele está acima do tempo, do espaço e da matéria, Ele criou através da palavra. Outro exemplo, quando Deus vai falar Ele vai trazer os mandamentos, os 10 mandamentos para Moisés. Pensa, se você for ler lá o texto que está lá em Êxodo 19, você vai ver que Deus ele aparece e aí tem trovões, tem barulho de trombeta, tem fogo, e aí imagina o povo no pé do monte ouvindo e vendo tudo isso, e Deus se manifestando acima dos homens. Lá em Jó, capítulo 38, você vai ver que Jó chega para Deus, começa a colocar lamúria diante das aflições. E se você já leu e estudou Jó, você vai ver que realmente pensa.
Naquele capítulo, Jó começa a colocar em xeque todas as circunstâncias que ele está vivendo. Aí Deus dá uma resposta para ele. Aonde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Parece que Deus é insensível, que Deus não foi compreensivo com as circunstâncias que Jó estava vivendo. Mas dentro do que Deus manifesta em relação à proximidade, Deus está acima do homem. Na sua soberania, Ele manifesta as limitações da mente humana. Ele manifesta que Ele é infinito. Só que aí vem o segundo nível, que é a proximidade de estar ao lado. Deus veio, se encarnou, e aí ele se manifesta ao lado do homem, quando lá em Mateus, capítulo 1, fala o seguinte: e uma mulher vai ficar grávida, e o nome dele será Emanuel, que significa Deus conosco. A partir daquele tempo, Deus começa a caminhar ao lado do homem. Deus começa a viver o ambiente em que o homem se encontra, seja ela qualquer nível de circunstância. Posso colocar como exemplo, lá em Marcos capítulo 4, Jesus estava no mesmo barco, o vento batia e ele estava dormindo. Os discípulos ficam apavorados. Ei, acorda, Jesus, nós vamos morrer. Calma, cara, peraí, calma. Calma. Jesus dá um comando, uma palavra, e tudo aquieta. Por quê? Porque o Deus, Ele está caminhando na nível de proximidade ao lado. Após Cristo ter ressuscitado, os 2 discípulos de Emaús, tristes, desanimados, de repente Jesus aparece um homem e Jesus começa a caminhar com esses 2 discípulos. Você vai ver que lá na história que está em Lucas 24, você vai ver que os 2 homens, eles relatam no final que o coração deles ardia, porque Jesus começa a fazer reflexão do livro de Isaías, para ele começar a contar toda a história e trazer a alegria de tudo aquilo que tinha acontecido, tinha um propósito de alcançar a sua vida e a minha. Assim como David ministrou aqui, querido, preste atenção, pela obra da cruz do Calvário, você e eu estamos aqui hoje. Agora, pelo terceiro nível de proximidade, Deus se manifesta dentro de você. Ele passa a habitar dentro de você para mudar a sua mente e transformar o seu coração. O Deus que vivia em observar o homem, o Deus que manifestou em carne para andar sobre a face da terra, agora habita dentro de você. E por ele habitar em você, ele tem um grande objetivo: transformar a sua mente, mudar a sua mente e transformar seu coração. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Na nova linguagem de hoje. Acaso não sabem? Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. O Espírito Santo de Deus está em você. O Deus agora, Ele habita em você. A promessa do Consolador, lá em João capítulo 14. Ou eu vou para o Pai, mas pedirei ao Pai para enviar o seu Espírito, para que habite em vocês. A transformação da mente e do coração
Ezequiel 36, Romanos 2:2, abre para mim lá em Romanos 2:2. Agora o Espírito Santo atua diretamente no meu interior, renovando a minha mente, meu pensamento, meu sentir e meu agir está alinhado com a vontade de Deus. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem... Peraí, está errado. Ezequiel, capítulo 36. Senhor Deus, tenho para eles os inimigos de Israel, 36, 26. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês um coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso e obediente. O Deus que habita agora em você, o Deus que está dentro de você, Ele te deu um coração novo, Ele colocou em você um espírito novo. Amém? Nesses níveis de proximidade, Deus também se manifestou com base na necessidade e nas minhas limitações. Agora, Deus que está dentro de mim, eu preciso ter a clareza das minhas limitações e das necessidades que eu tenho. E saber para onde eu vou. A questão não é como eu vou, mas para onde eu vou. O como fica com Ele. Abre lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Bota o versículo anterior, 13. Isso. Porém Moisés disse, quando eu for falar com os israelitas, e lhe disser, ó Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles vão me perguntar, qual é o nome dele? Aí o que é que eu digo? Moisés estava diante de Deus, recebendo as instruções de Deus. Mas ele fez uma pergunta para Deus, Deus, qual é o seu nome? Porque eu sei que quando eu chegar lá embaixo, lá no pé do monte, o teu povo vai perguntar qual é o seu nome. Versículo 14, e aí Deus disse, eu sou o que sou. E disse ainda, você dirá o seguinte, eu sou, me enviou a vocês. Deixa eu dar uma afirmação agora. O eu sou habita em você. O eu sou está dentro de você. A questão é, como ele se apresentou? Ele se apresentou diante do povo, com base nas suas limitações. Nil, e as necessidades? Todas as necessidades daquele povo estavam supridas. Todas. Comida, vestimenta, abrigo, calor, frio, tudo estava suprido. Mas havia uma limitação. E qual era a limitação daquele povo? Uma mente cativa, uma mente aprisionada à estrutura de escravidão que havia no Egito. O eu sou libertador desse povo. Eu sou aquele que tira a sua mente, que transforma a sua mente, que muda o seu coração. Agora eu estou aqui com base nas suas limitações. Qual é a sua limitação, querido? Porque o eu sou está dentro de você. Quais são as barreiras que você tem tido? Quais são as resistências que você mesmo tem? O problema não está nas pessoas, não está no ambiente que você está, não está na sua família, o problema não está na sua empresa, o problema não está no seu trabalho, o problema não está nos seus estudos, o problema está em você. Só que o eu sou está dentro de você. E como é que eu preciso me comportar sabendo que o eu sou está dentro de mim? Agora vamos para os 7 eu sou de Cristo.
Jesus manifestou eu sou 7 vezes lá em João. João capítulo 6, versículo 35. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Jesus agora, o próprio Deus encarnado, andando ao lado do homem, não apenas agora visualizando o homem de um lugar bem distante, agora ao lado ele começa a manifestar a necessidade do homem. João 8,12. Eu sou a luz do mundo. De novo, Jesus começou a falar com eles e disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz de vida, da vida. João 10, 7. Então Jesus continuou, eu afirmo a vocês que isto é verdade, eu sou a porta por onde as ovelhas passam. João 10, 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. 11, 25. Então Jesus afirmou, vocês estão prestando atenção que tudo são afirmações? Preste atenção que ainda estou construindo algo em você, daquilo que Deus colocou no meu coração, preste atenção. Afirmações, eu sou a ressurreição e vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 15, 1. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. O último, o eu sou. Pulei um aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora preste atenção. Diante das necessidades do homem, se eu tenho fome, o pão da vida está em mim. Se eu estou num lugar escuro, a luz habita em mim. Se eu preciso acessar o Pai, Ele é a porta. Se eu preciso de ser acolhido, eu preciso de ser ouvido, Ele é o pastor. Eu estou morto, estou sem vida, Ele é a ressurreição e vida. Eu preciso de um caminho verdadeiro. Eu preciso sair do engano e verdadeiramente viver aquilo que Deus tem para mim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso frutificar, eu preciso crescer, eu preciso multiplicar. Ele é a videira verdadeira, não está com base na religiosidade, não está com base no fruto da carne, mas está na videira verdadeira, a tudo aquilo que você precisa para frutificar, querido. O que você tem buscado? Como você tem crido? Como você tem mantido a sua crença em todas as formas de que a palavra tem se apresentado diante de você? Quando a gente ouve homens aqui, existe uma particularidade que anela, que faz uma aliança em todas as palavras que foram ministradas. A forma que você se comporta, a forma que você fala e como você manifesta o eu sou dentro de você. Tudo bem, Nil? Eu entendi que Deus ele se manifestou nos 3 níveis de proximidade. Eu entendi que o eu sou se manifestou nas minhas limitações. O eu sou veio para suprir as minhas necessidades. Mas como é que o reino espiritual me vê? Como é que o reino espiritual me enxerga? Como é que verdadeiramente eu sou visto pelo reino espiritual? Querido, quando eu vi isso aqui, eu falei, meu Deus do céu, sangue, meu Jesus, que é isso? Que loucura. Sabe? Tudo que Deus tem desejado dos nossos corações é que você viva tudo aquilo que Ele já deixou disponível para você.
Já está tudo disponível. Nil, tudo bem, mas eu oro, eu busco, eu estou aqui na igreja, eu não falto os cultos, eu estou na cela, estou servindo lá na cela, mas parece que entra ano após ano, entra ano e após anos, a luta não cessa, e quem disse que a luta cessaria? As dificuldades aparecem, quem disse que as dificuldades não vão deixar de aparecer? Tudo é questão da forma que você vê, tudo é questão da forma que você manifesta o eu sou dentro de você. Como o reino espiritual me vê? Como eu sou visto? Marcos, capítulo 8, versículo 24. Eu creio que todos já conhecem essa passagem. Marcos, capítulo 8, versículo 24. Vamos para o versículo 23, anterior. Isso. Ele pegou um cego pela mão e levou para fora do povoado. Deixa eu falar algo para você. Quando você entende e tem a plena convicção que o eu sou está dentro de você, a primeira coisa que ele vai fazer é te tirar de um ambiente e te levar para um outro ambiente. Nil, que ambiente é esse? Esse é um ambiente em que você não ouve qualquer coisa externa que te tira a atenção daquilo que o eu sou quer fazer em você. Primeira coisa que ele vai fazer é te colocar em um lugar reservado. Eu preciso estar com você reservado. Por isso que nós falamos constantemente, a domingo, querido, você precisa ter o seu momento, você precisa ter o seu ambiente, você precisa ter um lugar aonde o eu sou vai estar com você. E ele pegou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: você está vendo alguma coisa? Próximo. O homem olhou e disse: vejo pessoas, e elas parecem árvores, mas estão andando. Sabe, eu fiz uma pergunta para a Bíblia. Não é o mérito a questão aqui. Você sabia que a Bíblia não fala em momento nenhum como o homem foi formado? Nós já vimos vários desenhos, os homens já desenharam, já vimos algumas imagens que falam que o homem foi formado deitado. Nil, para, você está... Aí é muita coisa. Mas eu não sei, se eu não vou afirmar. Mas eu quero te dizer, querido, que nós somos vistos como árvores. Árvores frondosas, árvores que dão frutos. Pessoas desfrutam de você, querido. Quando o eu sou está dentro de você, o eu sou habita em você, você atrai pessoas e pessoas desfrutam daquilo que você é. Árvores que frutificam. Salmos, capítulo 1, versículo 2. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e na lei eles meditam dia e noite. Versículo 3. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Eles dão frutos em tempo certo, as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Meu Deus. O reino espiritual te vê como árvores. O reino espiritual vê você plantado ao ribeiro, dando fruto, suas folhas não secam. Preste atenção, Jeremias 17, versículo 8. Ele é como árvore plantada perto da água, que espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ele não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ele não se preocupa, continua dando fruto. Meu Deus!
O eu sou está em você, querido. Você é visto como uma árvore frondosa, uma árvore que dá frutos. Por quê? Porque você está junto da palavra. Você não sai de perto dela. Você está no seu ambiente lá com Deus. Você está vendo a manifestação do eu sou dentro de você. A sua mente está sendo mudada. O seu coração está sendo transformado. E isso é contínuo e constante. Não é algo que, eu vou marcar aqui todo domingo, às 10 horas da manhã. Isso é o quê? Consulta médica? Querido, preste atenção, o desafio de Deus, no início da formação da humanidade, é se relacionar com o homem. Qual é o problema que você tem de se relacionar com Deus? Eu não sinto, eu não vejo, eu não toco. E quem disse que Deus se relaciona através do seu corpo físico? Ele se relaciona através daquilo que você é dentro de você. O eu sou. Salmo 92, versículo 12, os bons florescerão como palmeiras, eles crescem como cedros dos montes Líbanos, eles são como árvores plantadas na casa do Senhor. Quem está plantado na casa do Senhor? Quem está plantado na casa do Senhor? Aleluia! Que florescem nos pátios dos templos do nosso Deus. Árvores que produzem bons e maus frutos. Tem. Religiosidade produz frutos. A sua carne produz frutos. Mas deixa eu falar algo. Todas as vezes que alguém for desfrutar do fruto da religiosidade, do fruto da carne, quando abre, ele pode até aparecer bonito, mas quando for aberto, está tudo podre por dentro. O único que consegue ver o que está dentro é o Espírito Santo. Muitas pessoas têm vivido essa religiosidade, muitas pessoas têm vivido com base na sua carne, na sua vontade. E por causa disso, querido, dá uma aparência de uma fruta bonita, de uma fruta desejada, mas quando se pega, se abre, que olha a intimidade, está apodrecido por dentro. Misericórdia, que tipo de árvore, aonde você está alocado? Porque até então, tudo que nós lemos de como o reino espiritual te vê, são árvores que estão próximo a ribeiros, são árvores que estão próximo de águas correntes. Quem é essa água? A palavra de Deus. Você não pode deixar ela. Mateus capítulo 7, versículo 17, assim toda árvore boa dá frutos boas. A árvore que não presta dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins. E a árvore que não presta não pode dar frutos boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Se você for lá ver capítulo 1 de Judas, em um determinado momento da passagem, no versículo 12, o escritor coloca árvores também. São como árvores que mesmo no outono não produzem nenhum fruto. São como árvores que foram arrancadas pela raiz e estão completamente mortas. Por quê? Por causa da religiosidade, por causa da sua carnalidade, de achar que você está em um caminho que pessoas percorreram, que não foi feito entre você e Deus. Tudo que nós precisamos é entender como o reino espiritual me enxerga, como eu sou visto e aonde eu estou. Deus te colocou em um ambiente, lá na sua empresa, lá no seu trabalho, como governo. Você está ali para governar. Você é uma árvore que governa. Nil, me fala sobre isso. Vamos lá, Daniel capítulo 4.
Versículo 20 em diante. Senhor, Daniel está trazendo a revelação para o rei de um sonho que o rei teve. Senhor, vi uma árvore que cresceu e cresceu até a tocar o céu, que era tão grande, que podia ser vista de qualquer lugar do mundo. As suas folhas eram belas e ela dava tantas frutas que o mundo todo podia se alimentar delas. Animais selvagens descansavam na sombra da árvore e as aves faziam ninhos nos seus galhos. Aquela árvore, ó rei, é o Senhor. Pois o Senhor se tornou poderoso, o seu poder aumentou tanto que chegou até o céu e o seu domínio se estendeu pelo mundo inteiro. Preste atenção. Homens, você é uma árvore que governa o seu lar. Homem, se posiciona, porque através dos seus frutos, sua família desfrutará. Através daquilo que você é, a sua esposa e os seus filhos vão desfrutar, vão descansar, porque você é uma árvore que governa. Amém? O problema é que muitas das vezes nós achamos que estamos bem posicionados. Muitas das vezes achamos que nós estamos perto do rio, mas não entendemos o eu sou, não entendemos que na verdade a água que alimenta essa árvore é a palavra. Só o fato de você vir no domingo ou apenas frequentar a célula está muito mais além de você ter a plena convicção da sua identidade, uma mente mudada e um coração transformado. Agora, da onde começa todas as coisas? Como eu ter essa revelação, esse entendimento claro? Como eu posso viver e desfrutar? Como poder ser uma árvore frondosa? Porque existe um linear, existe um ponto aonde tudo começa. Fala assim, tudo começa na minha mente. Satanás começou uma guerra no reino celestial. E ele conseguiu, através da palavra, convencer alguns anjos. Mente. Jardim do Éden. Satanás começa, através da palavra, a colocar em xeque aquilo que Deus fez. E ele mexe com a mente de Eva. Vou voltar um pouco. Eu descobri que Deus ele tem níveis de proximidade e que agora ele habita em mim. Eu sei que agora Deus ele se manifestou nas minhas limitações e nas minhas necessidades. Ele está em mim. Mas eu preciso agora entender como é que eu vou me comportar, sabendo como é que ele me vê como árvore. E eu preciso colocar a minha mente ativa para que toda a manifestação plena e completa de Deus venha. Preste atenção. Efésios capítulo 6, versículo 16. Elevem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Receberão a salvação como capacete. Aonde se bota um capacete? Vou repetir, aonde se coloca o capacete? Por que tem muitos que colocam capacete aqui, hein? Por que tem muitos que colocam capacete lá na mesa? O capacete é a salvação que você precisa para fortificar, blindar a sua mente.
para que você possa manifestar a árvore que está próximo ao rio, próximo aos ribeirões, para que você possa entender que o eu sou está dentro de você, você precisa ter uma mente fortificada. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhe dá. Preste atenção, o Espírito Santo te deu o capacete, o Espírito Santo te deu a palavra e ele está dentro de você. O que você precisa agora? Fortalecer a sua mente. Porque todo ataque maligno, as guerras que acontecem, começam na mente. Querido, preste atenção. Quando você vê pessoas depressivas, quando você vê pessoas amarguradas, quando você vê pessoas totalmente entristecidas, tudo começou aqui, numa mente totalmente enfraquecida, que não entendeu o eu sou dentro dela, que não entendeu que ele veio e já habita em você pelas suas limitações e necessidades. Agora vou abrir um parênteses. Palavras são decreto. Tudo que sai da tua boca são decretos. Quantos ouviram já? Você não presta. Você não serve para nada. Você, quando crescer, não vai ser nada. Decreto. Só que em um determinado momento, você conhece o Evangelho. Jesus começa a habitar dentro de você. Tudo agora, toda maldição, tudo aquilo que foi colocado diante de você, deixa de existir, porque o eu sou habita em você. Só que conforme nós cantamos, em um determinado momento, alguma coisa dá errado. E aquela chave que foi colocada lá atrás, ela abre de novo uma porta e fala o seguinte: realmente, eu não sirvo para nada. Deus não está nem aí para mim. Eu não dou conta mesmo. Não, me disseram aqui que eu não sou para isso. E aí você coloca em xeque o eu sou, o que habita em você. Justamente pelo fato de que a sua mente foi bombardeada por decretos. Agora deixa eu falar algo para vocês que, com esse estudo, alguém já ouviu falar sobre a expressão dabar? Dabar é uma expressão hebraica que é usada até hoje. Os judeus, os israelitas usam a expressão dabar. O que é dabar, Nil? Dabar é a palavra. A tradução de dabar é palavra. Agora preste atenção. Quando eu pronuncio dabar, a palavra, eu estou falando de algo abstrato e concreto, se torna uma só. É uma moeda com duas faces. Aquilo que não existe e aquilo que existe é uma coisa só. Quando eu pronuncio, quando eu declaro, eu estou manifestando a expressão em hebraico dabar. Nil, aonde aconteceu isso na Bíblia? Gênesis capítulo 1. Aquilo que Deus fez foi trazer à existência, através da palavra, dabar, o que manifestou na criação do universo. E ele, o eu sou que habita em você, você agora tem o dabar, a expressão daquilo que não existe e existe numa coisa só. O concreto e o abstrato se tornam um. A palavra e a ação. Nil, você está falando de fé? Sim. Preste atenção, o eu sou habita em você. Agora eu falo, não, eu não dou conta. Uai, como? Se Deus, o Criador do universo, fez. Não, eu não consigo. Como? Se Deus fez todas as coisas e Ele conseguiu. O eu sou nas minhas necessidades disse o seguinte: tenha bom ânimo, eu venci o mundo, você é vencedor. Por que você vai dizer que você não é?
Você está vendo que é uma condição de mente? São decretos que foram lançados justamente para colocar você em xeque e fazer você ser um derrotado constante. Passa ano após ano, parece que eu estou enxugando gelo, parece que as coisas não acontecem. Preste atenção, hoje, com um entendimento claro, você vai ver que o eu sou está dentro de você. E agora você tem um capacete que protege a sua mente. Nil, tudo bem. Como é que eu mantenho esse capacete firme na minha mente? Na minha cabeça? Simples. Pastor Rubens, pastora Poliana, já esteve aqui em cima, decreta a palavra, fala a palavra, entra no seu quarto, ministra a palavra na sua vida, fala, decreta, dá bar na sua vida, querido. Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova do que existe. Preste atenção no verbo. Uma palavra, uma Bíblia que foi escrita há mais de 2000 anos atrás. O verbo aqui está no presente. Existe, já está pronto, é seu. Tudo que você precisa fazer é a expressão em hebraico. Marcos capítulo 11, versículo 24. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam. O que eu preciso fazer, querido? Eu já recebi. O que eu faço quando eu recebi alguma coisa? Quando você recebe um presente, o que você faz? Qual a expressão que você dá? Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela minha família maravilhosa. Obrigado pela minha... Os solteiros aí. Obrigado, Senhor, pela minha esposa. As solteiras agora. Obrigado pelo meu esposo, Senhor. Obrigado porque eu já recebi, Senhor. Obrigado pelo meu emprego. Obrigado, Senhor Deus, porque eu já tenho um carro de excelência. Obrigado, Deus, porque eu tenho uma casa abençoada. O eu sou está dentro de você. O eu sou está dentro de você. Manifesta um nível de gratidão. Ah, preste atenção, querido. A palavra do Senhor, Dabar e Avé. Dabar e Avé. A palavra do Senhor está em você. Habita em você. O que você precisa? Manter o capacete, salvando a sua mente. Protegendo a sua mente. Satanás nunca mudou a estratégia. Tudo que ele fala, como o pastor Rubens falou uma vez aqui, ele vai usar sempre a primeira pessoa, nunca na terceira pessoa. Você é isso mesmo. É desse jeito mesmo. Você não presta. Que isso? Ele vai colocar o eu. Eu. Eu o quê? Eu sou o vencedor. O eu sou está dentro de mim. Querido, o Espírito Santo me fez lembrar quando chegou... Eu fui abordado logo... Deixa eu tentar lembrar o ano. A Laís era muito pequena ainda. Eu lembro uma vez que eu estava na República do Líbano. E eu fui num hotel. Eu não lembro o que eu fui fazer. Eu sei que eu fui abordado por uma mulher, uma coach. E ela com o dom da palavra tal, e muito bem expressiva, ela pegou meu contato. Rapaz, essa mulher virou um Zeté, que ela queria que eu fizesse a imersão lá no hotel. Nada contra, querido, você que está me ouvindo, pelo contrário. Mas existe uma linha muito fina, que quando apareceu esses coaches, onde eu consigo, eu abri mão da dependência de Deus. E aí foi implantada uma semente aonde eu me torno independente, todas as minhas conquistas, eu consigo, eu dou conta. Ei, onde está Deus? São frutos que podem vir ser gerados na carne, nas religiosidades, mas que não permanecem. Quando você tem plena convicção na sua mente, no seu coração, que o eu sou habita em você, os seus frutos permanecem. Seus frutos são constantes. Seus frutos são para a eternidade. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 2.
Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixam que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Pastor, eu quero servir aqui. Eu posso servir aqui? Aonde eu posso servir? E aí eu te pergunto, você está plantado junto aos ribeiros? Você tem tirado o seu momento ao ponto de você permitir que o Espírito Santo governe a sua mente, ao ponto dele manifestar as vontades de Deus? Preste atenção, querido. É claro, amém, glória a Deus. Nós como pastores, nós como líderes, nós estamos aqui para te orientar. Nós estamos aqui para orar por você. Nós estamos aqui para guerrear com você. Nós estamos aqui para chorar, para rir. Nós estamos junto com você. Mas tudo que nós estamos aqui colocando para você é que você tem esse caminho. Você tem toda a liberdade de acessar um lugar. Provérbios capítulo 7, porque como imagina a sua alma, assim ela é. Como é que você tem imaginado a sua alma? Você é o resultado da sua imaginação, de que você pensa. Preste atenção, quanto mais palavra de Deus eu coloco na minha mente, mais convicções eu vou ter de quem eu sou. Preste atenção, que geração nós temos vivido hoje? Totalmente com a mente confusa, não tem um norte, não tem nem um sul, nem um leste-oeste, nada, não sabe, não tem direção, não sabe para onde que vai, dá um pé de ventania, leva para qualquer lugar, mas não sabe, não tem. Por quê, Nil? Porque não tem o norte da palavra, o norte que é o Espírito Santo. Por isso, querido, preste atenção, quem governa, eu tenho que dar toda a autonomia para o Espírito Santo. Espírito Santo, governe a minha mente, governe o meu ser. Eu te dou toda a autonomia para que você haja através de mim. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que deves guardar, guarde o coração, porque deles procede as fontes da vida. Preste atenção. Tem outro versículo que fala assim: a boca fala o que o coração... Da onde vêm as palavras? O que você deve guardar? Quando a Bíblia fala, você precisa indagar, mas peraí. O que foi escrito aqui foi o coração, mas o coração está alinhado com a mente. Então, a minha mente vai dar o comando e eu vou receber, eu vou falar palavras. Preste atenção. Quais são as fontes? A Bíblia é bem clara, preste atenção. Procede as fontes da vida. Lembra quem está dentro de você? Eu sou, está dentro de você. Mas preste atenção. As intenções e pensamentos, as palavras e atitudes, as emoções e os sentimentos são gerados através daquilo que você vê, ouve e pensa. Por isso que você precisa ter o capacete. Por isso que a palavra é a espada. Romanos capítulo 8, versículo 6. As pessoas que têm a mente, olha aqui. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Deus, o teu Espírito governa a minha mente. Deus, o teu Espírito governa a minha mente. Deus, o teu Espírito governa. Não são as minhas emoções, não são os meus desejos, não são as circunstâncias. É o teu Espírito Santo que governa a minha mente. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Aí, o cérebro não sabe distinguir. Ele não sabe, não adianta, ele não distingue. É você que tem que decidir.
O que vai ser bom, o que você vai colocar no seu cérebro, o que vai ser ruim. Só que aí o cara fica nas redes sociais, dopamina, dopamina, dopamina. Ele vai enchendo tua mente, e ali tem um momento de alegria, tristeza, alegria, tristeza, alegria, tristeza, compaixão e tudo. E é uma bagunça na mente. Usa adequadamente as redes sociais ao teu favor. Não contra você, não contra a tua mente. Pelo amor de Deus, irmãos. Você acha que isso é para te colocar em um ambiente confortável? Te estagnar, te parar. Porque uma mente dividida é uma mente controlada. O que você precisa fazer, querido? Ter o capacete, fortalecer a tua mente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, como diz as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Na outra versão, na Ara, fala assim, porque essa aí é na nova tradução da linguagem de hoje. Nós temos a mente de Cristo. Quem está dentro de mim? Quem está dentro de mim? O eu sou habita em mim. Eu tenho a mente de Cristo. Como eu devo me comportar? 2 Coríntios capítulo 10, 4. As armas que usam na nossa luta não são do mundo. Não são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas e assim destruir ideias falsas. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Levar uma mente cativa ao pensamento de Cristo. O problema é que, preste atenção, vamos voltar lá à imagem que foi criada em relação ao caminho. Você agora está com o facão abrindo o caminho na mata fechada. O que é esse caminho sendo aberto? É uma mente que está sendo fortalecida. É uma mente que está sendo cativa à mente de Cristo. Porque agora eu sei que o eu sou, dentro das minhas limitações, dentro das minhas necessidades, está dentro de mim, e aquilo que eu falo são decretos, aquilo que eu pronuncio é decreto. Então o que eu preciso fazer? Falar para a minha mente aquilo que é decreto. O reino espiritual não responde o que você quer. Preste atenção. O reino espiritual não responde desejos. O reino espiritual não responde petições. Presta atenção. O reino espiritual responde o que você é. O que você é. O que você é. João capítulo 1, versículo 12. Eu sou filho. Eu ouvi uma ministração do pastor Naô. Pastor Luiz também falou a mesma coisa. Rafael Almeida, pastor André. Quando eu amanheço, quando eu abro os meus olhos, eu sou filho amado de Deus. Agora preste atenção. Se eu sou seu filho, eu sou amado, eu tenho herança. O que eu preciso? Apenas declarar, dabar. Aquilo que não existe, existe. Aquilo que é abstrato é concreto. Eu sou amado, 1 João capítulo 4, versículo 19. Eu sou justificado, Romanos capítulo 5, 1. Eu não sou condenado, eu não sou maldito, Romanos capítulo 8, versículo 1. Eu sou salvo, Efésios 2, 8, 9. Eu sou herdeiro, Romanos 8, 17. Eu sou perdoado, 1 João 1, 9. Eu sou forte, 2 Coríntios 12, 10. Eu sou mais que vencedor, Romanos 8, 17. Querido, preste atenção, o eu sou está em você. O eu sou habita em você. Qual é o problema da palavra? Você sabe por quê? Porque a sua mente entra em conflito com base nos decretos que foram colocados lá atrás.
Mas quando eu me encho da palavra, esses decretos são aniquilados da minha mente, e agora o eu sou começa a se manifestar plenamente. A sua mente começa a ser transformada, um coração totalmente diferente. Amém? Você recebe essa palavra? Queria que você fechasse seus olhos. Pai, tem muito mais. Tem muito mais coisas, Senhor Deus, que o Senhor tem através da sua vida dentro de mim. Tudo que eu preciso é abrir a minha boca, é falar aquilo que a Tua palavra fala, é dizer o que a Tua palavra diz. Senhor Deus, eu te louvo por cada um que está aqui, por cada um, Senhor Deus, que tem um entendimento, que entendeu de forma clara, que não saiam daqui, Senhor Deus, apenas como ouvinte, mas praticante, porque o Senhor habita agora em nós. Tudo que eu preciso é manifestar o eu sou dentro de mim. O Senhor é um bom administrador financeiro. O Senhor é riquíssimo, o Senhor é próspero. Senhor Deus, e eu vivo tudo isso em Ti, Senhor. Senhor Deus, eu quero colocar a vida de cada um aqui. Senhor Deus, nós vamos entrar agora no segundo semestre de 2026. E eu creio poderosamente que muitos que estão aqui vão poder viver o extraordinário com base, Senhor, de uma mente fortificada, de uma mente cheia da Tua palavra, de uma mente, Senhor Deus, com um capacete, guardando, selando, Senhor Deus. Senhor Pai, que nossos corações sejam transformados constantemente, continuamente. Senhor Deus, que todos os dias nós não viemos tirar o capacete nem para dormir. Pelo contrário, que quando nós formos dormir, o eu sou se manifesta. Quando estivermos dormindo, o eu sou se manifesta. Quando nós estivermos acordando, o eu sou se manifesta. Senhor Deus, quando nós estivermos trabalhando, quando estivermos na faculdade, Senhor Deus, estiver na nossa empresa, o eu sou se manifesta. Porque agora a minha mente é a mente de Cristo, 100% de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Você tem uma mente de Cristo. Amém?